Bom, pessoal, influenza, aí doença séria, viu? Doença respiratória aguda causada pelo vírus, né? Vamos falar então sobre gripe, sobre o vírus da influenza, sobre vacinação? Pode chegar para cá, doutora Carolina Arroio, no Cidade Alerta, para a gente trazer aqui, ó, boas informações. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Influenza é um vírus forte, doutora? É um vírus muito forte? Na verdade, a gente tem vários tipos de vírus que atingem o sistema respiratório, né? E família do influenza, a gente tem principalmente os subtipos A e B. E na vacina da gripe, a gente pega também outros tipos de vírus, como H1N1 e algumas vacinas, o H3N2. Então, a gente tem uma variedade de vírus que podem causar manifestações sistêmicas, principalmente respiratórias. E aí varia muito de acordo com a pessoa que foi acometida pela infecção. Crianças, idosos têm quadros mais graves, né? Inclusive, isso é uma das coisas que a gente usa para diferenciar a gripe do resfriado. É isso que eu ia te perguntar, doutora, porque, por exemplo, a gente tem um costume, né? Espirrou, ai, tô com uma moleza no corpo, ai, eu estou gripado. Mas há uma diferença entre resfriado e gripe? Assim, são poucas as diferenças. De uma maneira geral, ambas traduzem uma infecção do sistema respiratório. Mas a gente usa a gripe principalmente para os casos de infecções por influenza A e B. E normalmente são quadros um pouco mais exuberantes. Então o paciente tem febre, tem um mal-estar geral, tem os sintomas mais importantes. Já o resfriado são causados por outros tipos de vírus, né? Como rinovírus, o vírus sincicial respiratório. E aí são quadros mais leves, às vezes uma coriza, um mal-estar, uma tosse seca. Mas de uma maneira geral, o resfriado é um pouco mais brando que a gripe. Doutora, e quanto tempo dura um resfriado e quanto tempo dura uma gripe, por exemplo, provocada por um vírus da influenza? Normalmente a duração é uma média de 7 dias. Resfriado. Tá? Resfriado e gripe. O resfriado, às vezes um pouquinho menos, de 5 dias. Mas esse é um tempo, de uma maneira geral, que o nosso organismo leva para restabelecer, para combater aquela infecção. Então, esses quadros virais, eles duram uma média de 7 dias, podendo chegar às vezes até 10 dias. Mas é importante ficar atento, porque esses quadros virais podem propiciar uma infecção bacteriana secundária. Então, quadros que ficam tempo maior, quadros mais arrastados, com duração de mais de 10 dias, é importante passar por uma reavaliação médica que pode ser uma infecção bacteriana sobressalente. Doutora, pergunta, que daí, ó, eu vou cortar da minha própria carne, tá? Ai, tô lá com uma tossezinha, tô lá com meio febril, né? Mas eu não tirei nem a aferição da temperatura, não fiz nem a temperatura lá. E aí eu vou lá e tomo aquele medicamento de farmácia sem passar pelo médico. Isso é nocivo ou eu posso? Olha, algumas medicações, como analgésicos, né, a gente acaba recomendando porque aliviam os sintomas e não tem grandes prejuízos. A gente está falando de dipirona e paracetamol, por exemplo. Já outras medicações, como anti-inflamatórios, que muita gente tem o costume de tomar, elas acabam tendo algumas repercussões, como sangramento, problemas renais. Então, a gente tem que evitar essas medicações e fazer o uso apenas por orientações médicas. Então, o ideal é, quando tiver um quadro, pode sim fazer o uso de um analgésico simples, como dipirona e paracetamol, e assim, manter um bom hábito de vida com alimentação, aumentar a hidratação, né? E um repouso, que na grande maioria das vezes, esses quadros são autolimitados, ou seja, eles melhoram espontaneamente. A senhora sabe que veio um infectologista, tem uns 4 meses, se eu não me engano, para falar sobre dengue. E aí ele trouxe a informação que a gente pode pegar dengue tipo 1, depois eu posso pegar dengue tipo 2, depois eu posso pegar dengue tipo 3 e assim sucessivamente. No caso da influenza, é parecido? Ah, eu peguei uma vez, eu posso pegar outra vez? Normalmente o mesmo subtipo é mais raro, mas pode acontecer, porque esses vírus eles estão sofrendo mutação constantemente. Então, por isso que a gente sempre toma anualmente a vacina da dengue, porque elas protegem contra essas cepas que são mutadas. Então, pode acontecer de você pegar um vírus da gripe esse ano
e no ano que vem você pegar outro tipo de gripe, né? Outro tipo de vírus. Bom, a gente viu a vacinação, pode colocar as imagens na tela, né? A vacinação, senhoras e senhores, ali vai começar, né, a campanha da vacinação em todo o país, principalmente o grupo prioritário, os idosos, né, as crianças. A vacina, ela me protege de eu ter um problema menor, caso eu contenha o vírus, doutora, é isso? Contraia o vírus? Exato, ela não vai isentar você de ter a doença, mas ela vai prevenir as formas mais graves. Então, principalmente populações de risco, como idosos e crianças, evita aqueles quadros mais graves que podem gerar internação e às vezes podendo levar até o óbito, né? Doutora, pode levar ao óbito, pode levar à morte? Pode sim. Esses quadros de infecção podem gerar um estado de sepse, né? E se um paciente ele não tiver um bom sistema imunológico, um organismo competente, ele pode evoluir com complicações como choque e pode sim, num desfecho trágico, evoluir com óbito. As pessoas falam assim, mas se eu tomar... Eu já escutei isso. Eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu vou ficar gripado. Que loucura que é essa, doutora? Não, isso não é verdade, é mito. Tá? Isso é um mito, né? O que pode acontecer é que algumas vezes a reação da vacina pode se confundir com esses sintomas da gripe. Então é muito comum algumas pessoas apresentarem sintomas ou efeitos colaterais da vacina que às vezes se assemelham a um quadro viral. E aí a pessoa acaba confundindo e achando que pegou a gripe, mas na verdade não é. E é importante lembrar que a vacina da gripe, ela vai prevenir alguns tipos de vírus, né? E a gente já mencionou que existe uma infinidade de vírus que atacam o sistema respiratório. Então, não quer dizer que você não vai pegar nenhum outro tipo de gripe, né? Pessoal, e olha, a vacina é de graça, e é o que eu sempre falo, viu, doutora? Se tem, reclama, se não tem, reclama. Só para salientar, pessoal, o público-alvo desse primeiro momento da vacinação é crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, povos indígenas, quilombolas, jovem, né, de 12 a 21 anos dentro das UNEs e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, além de idosos com 60 anos ou mais, entre outras. Claro, vamos imunizar. Vacina no braço, não é isso, doutora? Com certeza. A imunização ela tem que ser feita principalmente nas pessoas mais suscetíveis. Exatamente, viu? Exatamente. Doutora Carolina, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a participação, e pelos Rodrigo. seus esclarecimentos, Obrigada, viu? tá? Abraço, mais. doutora. Boa Pode tarde. sair por ali, Tchau. por gentileza. Obrigada. Viu, pessoal? Bora se imunizar, né? Bora se imunizar. E lembrando aí, ó, o público-alvo tá lá no nosso site diariodigital.com.br, diariodigital.com.br. E esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira.